Olá, seja muito bem-vindo ao canal Viver Bem. Se você está por aqui, eu aposto que você é daqueles que, assim como eu, busca uma vida mais saudável e feliz, não é mesmo? E hoje, vamos mergulhar de cabeça em um assunto que é a definição de o pulo do gato quando falamos em saúde. O fígado. É sério, gente, o fígado é um órgão tão fantástico, trabalha tanto, mas tanto, que eu fico chocado como a gente não fala mais dele por aí. Ele filtra o nosso sangue, elimina toxinas, produz enzimas essenciais. É tipo um super-herói silencioso dentro de nós. Mas, assim como todo super-herói, ele tem seus pontos fracos. E adivinhem só? Muitos alimentos que consumimos no dia a dia são verdadeiros criptonitas para o nosso amigo fígado. E o pior é que ele vai aguentando tudo em silêncio, como um guerreiro, sem reclamar. Mas, uma hora a bomba explode, né? Então, para evitar que isso aconteça com você, preparei este vídeo, que é um verdadeiro guia prático. Você vai descobrir quais são os 7 alimentos que estão destruindo seu fígado aos poucos. E claro, o que fazer para reverter essa situação e ter um fígado saudável e feliz. Vamos começar nossa lista com um vilão que está presente em quase tudo que a gente come, mesmo que a gente nem perceba: o açúcar refinado. Sabe aquele docinho depois do almoço, o refrigerante no meio da tarde, o pãozinho francês quentinho de manhã? Pois é, a maioria desses alimentos, mesmo que não pareçam doces, estão cheios de açúcar escondido. E o problema é que o excesso de açúcar refinado no nosso corpo se transforma em gordura. E adivinha onde essa gordura adora se acumular? No nosso querido fígado. É como se a gente estivesse alimentando um monstro gorduroso dentro do nosso próprio corpo. E o nome desse monstro é esteatose hepática, ou como é mais conhecida, o famoso fígado gorduroso. E não para por aí, não. O excesso de açúcar também está ligado a problemas sérios como resistência à insulina, diabetes tipo 2 e até doenças cardíacas. É mole? Então, fica ligado porque nos próximos capítulos vou te dar dicas de como substituir o açúcar refinado por alternativas mais saudáveis e dar um descanso para o seu fígado. Se você achou que o açúcar era o único vilão da história, prepare-se para conhecer os seus comparsas, os refrigerantes e os sucos industrializados. Sério, gente, essas bebidas são verdadeiras bombas de açúcar, disfarçadas de delícias refrescantes. E o pior é que, além do açúcar, elas vêm com um bônus nada agradável: a frutose. A frutose em si não é um problema. O problema é a quantidade absurda presente nesses produtos. O nosso corpo até consegue metabolizar uma certa quantidade de frutose, mas quando a gente exagera no consumo dessas bebidas, o fígado fica sobrecarregado e começa a transformar o excesso de frutose em, adivinha? Gordura. E essa gordura, meus amigos, vai se acumulando no fígado, aumentando o risco de doenças sérias como a esteatose hepática, que a gente já viu o quão perigosa ela é. Eu sei, de vez em quando a gente gosta de relaxar com uma cervejinha gelada, um vinhozinho no jantar, uma caipirinha no fim de semana. Mas quando o assunto é o nosso fígado, o álcool é um daqueles amigos que a gente precisa manter bem longe. E não é drama não, gente, é a pura verdade. O álcool é um dos maiores inimigos do nosso fígado, e o consumo excessivo pode causar danos irreversíveis. Pensem comigo, o fígado é o órgão responsável por metabolizar tudo o que a gente ingere, inclusive o álcool. Mas, diferentemente dos outros alimentos, o álcool é tóxico para o nosso corpo. E o fígado precisa trabalhar dobrado para conseguir metabolizar essa substância. E o que acontece quando a gente exagera na dose? O fígado fica sobrecarregado e começa a sofrer danos, que podem ir desde uma simples inflamação, chamada de esteatose hepática, até problemas mais graves como a hepatite alcoólica e, em casos mais extremos,
a cirrose hepática, que pode levar à necessidade de um transplante de fígado. Capítulo 4. Ultraprocessados. A receita para um fígado em apuros. Sabe aquela praticidade que a gente tanto busca no dia a dia? Então, muitas vezes ela vem em forma de alimentos ultraprocessados, que são verdadeiros vilões disfarçados de amigos. Salgadinhos, bolachas recheadas, macarrão instantâneo, temperos prontos. Se você olhar a lista de ingredientes desses produtos, vai se deparar com um monte de nomes esquisitos que mais parecem fórmulas químicas do que comida de verdade. E é aí que mora o perigo. Esses alimentos são ricos em conservantes, corantes, aromatizantes, sódio em excesso, gordura trans. É um combo completo para detonar com a saúde do nosso fígado. E o pior é que esses ingredientes artificiais são extremamente difíceis de serem metabolizados pelo nosso corpo, o que sobrecarrega o fígado e aumenta o risco de desenvolvermos doenças sérias, como a esteatose hepática e a resistência à insulina. Eu sei, bacon crocante, torresmo sequinho, aquela fritura irresistível. É de dar água na boca só de pensar, né? Mas, assim como tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. A gordura saturada, quando consumida em excesso, pode se tornar uma inimiga perigosa para o nosso fígado. Isso porque o excesso de gordura saturada na nossa alimentação contribui para o acúmulo de gordura no fígado, aumentando o risco de desenvolvermos a esteatose hepática. Aquela história do fígado gorduroso que a gente já conhece bem. E não para por aí não. A gordura saturada também pode levar ao aumento do colesterol ruim, LDL, e diminuir o colesterol bom, HDL, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Em um mundo cada vez mais corrido, o fast food acaba sendo uma opção prática e rápida para matar a fome. Mas, será que essa praticidade compensa os riscos que ela traz para a nossa saúde? Infelizmente, a resposta é não. O fast food é um verdadeiro ataque terrorista ao nosso fígado, uma bomba calórica pronta para explodir a qualquer momento. E por que o fast food é tão prejudicial para o nosso fígado? Simples. Ele é riquíssimo em tudo o que o nosso fígado odeia: gordura saturada, gordura trans, açúcar, sódio em excesso, aditivos químicos. É um combo completo para sobrecarregar o nosso fígado e aumentar o risco de desenvolvermos diversas doenças, como a esteatose hepática, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e até alguns tipos de câncer. Quando estamos doentes, a primeira coisa que fazemos é procurar um médico para nos receitar um remédio mágico que vai acabar com todos os nossos problemas, não é mesmo? Mas, o que muita gente não sabe é que o uso excessivo de medicamentos, e principalmente a automedicação, podem ser extremamente prejudiciais para o nosso fígado. Isso porque o nosso fígado é o órgão responsável por metabolizar os medicamentos que ingerimos, filtrando as substâncias químicas e eliminando as toxinas do nosso corpo. E o que acontece quando sobrecarregamos o nosso fígado com uma quantidade excessiva de medicamentos? Ele pode acabar sendo danificado, levando a problemas como a hepatite medicamentosa, que é a inflamação do fígado causada pelo uso de medicamentos. E aí, pessoal? Gostaram da aventura de hoje pelo fantástico mundo do nosso querido fígado? Espero que sim. Mas, agora falando sério, cuidar do fígado é cuidar da nossa saúde como um todo. Ele é um órgão silencioso, mas não perdoa os abusos que cometemos no dia a dia. Então, que tal começarmos a dar mais atenção a esse órgão tão importante? Substituir os alimentos industrializados por comida de verdade, evitar o consumo excessivo de álcool, praticar exercícios físicos regularmente, beber bastante água. São pequenas atitudes que fazem toda a diferença. E aí,
Qual desses alimentos você vai começar a evitar para dar um descanso para o seu fígado? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Informação é a chave para uma vida mais saudável e feliz. Um abraço e até a próxima.